Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Para você que está aí acordado ainda, eu quero iniciar hoje mais um vídeo número 14 já, falando sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E só lembrando rapidinho que no último vídeo a gente falou sobre um personagem, um amigo de Paulo chamado Epafrodito. E Paulo fala sobre ele com muito carinho, né? Ele fala que ele era um irmão, que ele era um cooperador, que ele era um companheiro de lutas. E ele dá um conselho em Filipenses capítulo 2, versículo 29, ele diz: honrem sempre os que são como ele. No último vídeo, a gente falou sobre Epafrodito. Antes de Epafrodito, a gente falou sobre Timóteo um pouquinho, que são duas pessoas que ele deu um certo destaque até aqui em sua carta aos Filipenses. E hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 3 de Filipenses, e eu vou ler rapidamente aqui o texto que diz o seguinte: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Então, esse texto, ele resumidamente fala sobre uma alegria, um motivo de alegria constante e o zelo em permanecer naquilo que Cristo ensinou, naquilo que Paulo vinha ensinando e todos os apóstolos vinham ensinando, mas alguns tentaram deturpar aquilo que já havia sido ensinado. Ele começa falando sobre a alegria do Senhor. Ele começa utilizando uma expressão que pode dar a ideia de que o que ele falou até agora precisava ser dito, né? Tudo que ele vinha dizendo até agora em sua carta, né, havia escrito, era algo que realmente era necessário ser dito. E parece que chega um ponto que ele reflete um pouco sobre o que ele vinha falando ao escriba e de repente ele diz: mas olha, quanto ao mais, né, quanto às outras coisas que ele ainda não havia escrito nesta carta, ou talvez outras coisas que ele já havia escrito aos Filipenses, ele diz: alegrem-se no Senhor, né? Ele diz: fiquem felizes, sejam alegres, aproveitem o que vocês têm, vivam a vida de uma maneira alegre e em paz. É quase que um desafio aos filipenses, já que a mesma perseguição que Paulo sofreu, eles poderiam sofrer a qualquer momento. Mas mesmo assim, Paulo diz: alegrem-se, né? Não fiquem se preocupando, né? Se preocupando com uma ocupação que vocês vão ter mais adiante. A alegria descrita aqui não é uma emoção humana, porque essa alegria que Paulo fala é a alegria no Senhor. É um tipo de alegria diferente. É um tipo de alegria que se define por estar no Senhor, no crer no Senhor e viver para o Senhor. Então é um tipo de alegria diferente. É uma alegria que não pode ser comparada com uma emoção humana, porque não é uma emoção humana, é uma alegria que nos é dada através do Senhor, ela vem do Senhor. Então, ele diz: alegrem-se no Senhor, alegrem-se nessa alegria, na alegria que está no Senhor. E eu quero ler o texto que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 35. Ele faz uma pergunta retórica, né? Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus,
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto de Paulo é uma poesia, né? Ele começa com uma pergunta retórica, uma pergunta poética, e ele mesmo responde que nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separa dessa paz e dessa alegria que está no Senhor e que nos é distribuída gratuitamente. Na continuação, no versículo 2, ele fala, cuidado com os cães, né? No versículo 2. Há aqui uma aparente mudança de assunto repentina, mas olhando com calma, Paulo dá um conselho no tocante à alegria cristã. E logo depois ele adverte, cuidado com os cães, porque estes cães, munidos de religiosidade e buscando viver uma fé baseada no que eu faço ou deixo de fazer, não permitem ao cristão viver a verdadeira paz e a verdadeira alegria no Senhor, já que o peso da religiosidade, ritos, né, que são tão grandes e quase muitas vezes impossíveis de cumprir todas as doutrinas, ela é imposta por estes que Paulo chama de cães. Então, de um lado, nós vemos Paulo oferecendo a salvação a todos os homens pela livre graça de Jesus Cristo. Mas os judeus da época afirmavam que a salvação só pertenciam ao judeu, afirmavam aos cristãos, né? Só pertenciam aos judeus, e que devia ser merecida pela observância da lei. A estes que afirmavam que somente a lei poderia salvar, Paulo chama de cães. Hoje, os nossos cachorrinhos fazem parte da nossa vida diária. São considerados parte da família, mas não era assim naquele tempo. No Oriente, né, onde Paulo vivia, nos tempos de Paulo, nos tempos dos apóstolos, o cão ele era um animal marginalizado, à parte. Ele vagava pelas ruas, ele era encontrado caçando restos e andando no meio do lixo. Então ele não era considerado um pet, como a gente considera nos dias de hoje, ou uma parte da família, né? Na Bíblia, o cão também não é sinônimo de coisa boa. Quando Saul tenta matar Davi, aí a pergunta surge, né? Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue? A um cão morto, a uma pulga. Está lá em 1 Samuel. Na parábola do rico e do Lázaro, a parte da sua tortura é que os cães de rua lamberiam as suas feridas. Está lá em Lucas 16, 21, e vai ter vários textos na Bíblia falando sobre os cães, falando nada coisa boa, tudo coisa ruim. E o mais importante é que Paulo, por isso que ele usa essa expressão, tá? O mais importante é que os judeus chamavam os gentios de cães. Um dito rabínico diz, abre aspas, as nações do mundo são como cães, fecha aspas. É uma frase, né, uma expressão rabínica. Ele também chama estes de maus obreiros. Obreiro que distorce a verdade e tentam tornar os cristãos praticantes da lei, porque esse era o objetivo na época, que os cristãos praticassem a lei de Moisés. A doutrina desses judeus tinha como efeito afastar os homens de Deus, mais afastar do que aproximar. Eles pensavam que operar o bem estavam operando o mal. Daí vem a advertência do apóstolo Paulo. Então eles achavam que estavam fazendo certo, mas na verdade estavam fazendo algo muito errado. E aí Paulo diz, cuidado com os maus obreiros. Advertência essa que ecoa até os dias de hoje, porque ainda assim, nos dias de hoje, existem obreiros que desejam, pela religião, limitar a graça de Deus, tornando os homens praticantes de ritos para alcançar a Deus, de liturgias. Não que liturgia seja uma palavra ruim, não é, mas quando ela é imposta como algo necessário para se alcançar a Deus, ou como algo necessário para encontrar a salvação de Deus, aí é que está o problema, e era o que estava acontecendo naquela época. A religião, os atos religiosos, a liturgia da época, era imposta como algo que, se você não cumprisse,
você não agrada a Deus, você não estava agradando a Deus, então você se tornava distante de Deus. E esse que é o problema, por isso que Paulo chama esses homens de cães, por isso que Paulo chama esses homens de maus obreiros. E aí na sequência ele fala sobre a circuncisão, e ele fala sobre a verdadeira circuncisão. E ele fala, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Pela circuncisão, para a circuncisão, Paulo usa duas palavras nesse texto, gregas, né? Na primeira vez que ele fala circuncisão, ele usa katatemnen, que é igual a mutilar. Pode ser usada para circuncisão? Em português pode, mas ela tem mais um sentido de mutilação. E a segunda vez que ele usa a palavra circuncisão, quando ele fala porque nós que somos a circuncisão, ele usa a palavra peritemnein, que significa, sim, circuncidar no sentido religioso da palavra. É como se ele estivesse tentando explicar que a falsa religião, quando diz que está praticando a circuncisão, na verdade está praticando uma mutilação do corpo. Ela não te aproxima de Deus, ela só mutila o corpo. Mas a verdadeira circuncisão que ele fala na sequência, que é praticada através de uma vida de adoração a Deus em espírito e em verdade, essa sim é a verdadeira circuncisão. Por isso que ele usa duas palavras diferentes, porque uma ele chama apenas de um ato físico, uma mutilação corporal, mas a segunda ele reflete a questão da verdadeira adoração a Deus. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele diz que o tempo já chegou. E daquele tempo em diante, daquele tempo em que Jesus falava, os verdadeiros adoradores adorariam em espírito. Por isso, quando Paulo diz, cuidado com esse tipo de ensino, cuidado com os cães, cuidado com os obreiros que tentam fazer com que vocês voltem a práticas religiosas, ele deixa claro que a circuncisão da religião é uma mutilação, mas a circuncisão daqueles que abraçaram a graça de Cristo, estes, glorificando a Cristo, adorarão em espírito e em verdade. A religião disseminada e pregada pelos cães e maus obreiros tentam, mas não conseguem apagar a alegria que em nós está. Porque essa alegria não vem de atos religiosos, mas é a alegria do próprio Senhor que, na sua infinita graça, divide conosco essa paz e essa alegria. Não porque merecemos, mas porque Ele assim o desejou. E eu quero terminar esse vídeo como Paulo fala. Irmãos, quanto às outras coisas, alegrem-se no Senhor. Deus abençoe, fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo.